Gravando. Bom, então, boa tarde novamente, né, a todo mundo que está aqui. É um prazer enorme estar dividindo esse momento com a Camila, né? A gente brinca que a gente é a parte sartriana ali da rede, né? As meninas, mulheres do existencialismo sartriano da rede Existências. E ela, que é psicóloga há mais de 10 anos, que tem essa ampla trajetória, né, em psicologia clínica, trabalha com a perspectiva de inspiração sartriana, tem uma formação também, né, há muito tempo, que foi realizada ali pelo IFEM, né, ela é especialista em psicologia clínica fenomenológica existencial, foi formada aqui na Universidade Federal do Amazonas, é uma das cofundadoras, né, principal nome hoje por trás aqui de tudo que acontece na rede Existências com a gente, atua com supervisão e clínica, realmente é uma pessoa que vive dessa prática mesmo, é a melhor pessoa hoje para falar sobre práticas clínicas, para falar sobre esse projeto de uma clínica existencialista sartriana, porque ela vive mesmo disso, né, totalmente imersa. E aí, hoje, a palavra é com ela para estar apresentando um pouquinho da importância dessas biografias em Sartre e da psicanálise existencial. Então, ninguém melhor do que ela mesma, né, para falar agora. E é isto. Boa tarde, bom seminário para todo mundo. Bom dia, boa noite para quem for ver também no YouTube em outros momentos. E a gente só pede também para que acompanhem o nosso site, as nossas redes e fiquem atentos aí aos próximos eventos. No final do vídeo a gente faz mais algumas divulgações também. Mas com a palavra, Camila. Muito obrigada, Adri. É sempre um prazer, né? E aí, quando ficam as meninas para falar de Sartre, é melhor, porque as meninas são as que falam de Sartre, né? Os meninos falam das análises. Então, né, a gente se divide aqui. Mas, brincadeiras à parte, né? Agradeço a participação, a disponibilidade de todo mundo aqui nesse sábado à tarde, aqui por Brasília, por exemplo, né? E acredito que para a região mais de baixo do Brasil hoje está um clima bem fresquinho, né? Para ficar debaixo das cobertas e tudo mais. Mas estamos aqui, guerreiros e guerreiras firmes e fortes, para falar um pouquinho, né, sobre o Sartre. E aí, esse projeto dos seminários existencialistas, ele é um projeto que se iniciou agora no ano de 2023, né? No ano de 2022, a gente já tinha dado início a esses seminários, mas para falar das análises. Inclusive, no ano passado também falei sobre autismo e das análises. Caso vocês queiram rever esse seminário, ele está no nosso canal do YouTube. Depois, Adri, se tu puder colocar o link aqui para as pessoas acessarem. E aí, como esse é um projeto gratuito de acesso às pessoas, né, que ou não conhecem, ou querem ter uma pitada de alguma forma disso que a rede faz no geral, todos esses seminários são gravados e posteriormente colocados no YouTube. Não é como uma aula, quando vocês participam de um curso nosso, que no outro dia ou 2 dias depois já está lá, mas, eventualmente, todos os seminários vão acabar indo para o YouTube, porque, novamente, esse é o objetivo, né? Democratizar, né, o acesso e o que a gente pode trocar aqui, né? Então, e aí, né, a gente já teve um seminário essencialista, inclusive com a Adria, que já está lá no YouTube, né? E aí a gente pensou que para hoje seria muito bacana falar um pouco sobre a psicanálise existencial, mas por meio das biografias, né? Porque a gente poderia aqui falar sobre psicanálise existencial de um lugar assim muito filosófico ou muito psicológico, vamos dizer assim, mas a gente optou pela trajetória do próprio Sartre, né? De falar sobre o caminho dele e por que escolher as biografias para tentar expor concretamente algo que ele pensou ali filosoficamente, para que psicólogos e psicólogas pudessem se apropriar de alguma forma na sua prática clínica, né? Então, adiantando para vocês, o caminho do seminário hoje vai ser falar um pouquinho, né, desse lugar do Sartre com a literatura, que é maravilhoso, né? Depois falar um pouco especificamente das biografias e, a partir daí, falar de algumas possibilidades de elementos que aparecem nas biografias, como o projeto, a psicanálise existencial, seu método progressivo e regressivo, e falar sobre a questão do universal singular, que, né, basicamente é o que seria a base para a gente entender tudo isso.
né? Então, não vou me alongar. A previsão é que o seminário dure mais ou menos 1 hora e depois a gente abra para as perguntas, tá bom? Só para vocês saberem. E aí, como a Adria já adiantou, os microfones e as câmeras de vocês estão fechadas nesse momento, mas no final a gente vai abrir, caso alguém queira fazer pergunta falando, né? Mas se você for muito tímido e quiser manter a pergunta no chat também, a gente vai olhar e a gente responde, tá bom? Então, só para vocês saberem como é que funciona a dinâmica aqui, tá? Acho muito interessante começar o seminário trazendo justamente uma citação de Sartre, né, no qual ele fala que a história é, assim, uma realidade provida de significação e alguma coisa que ninguém possa reconhecer-se inteiramente. É uma obra humana sem autor. Né? E aí a gente começa aqui entendendo um pouquinho, como eu falei, sobre esse lugar do Sartre. Né? Porque, assim, já lá nos anos 30, o Sartre, né, ele já quis manter, procurou manter um diálogo com a psicologia de sua época. Sempre chamou muita atenção, apesar da formação dele já ser em filosofia desde o início, mas essa questão da psicologia sempre chamou muita atenção do autor. Né? E nesse primeiro momento teórico, vamos dizer assim, que Sartre se deu, né, esse reconhecimento no cenário intelectual francês, ali dos anos pré-Segunda Guerra Mundial, e que foi mantendo como uma fonte rica de questionamento de várias noções psicológicas que eram difundidas, né, naquele momento. A França, aliás, o mundo, mas principalmente a França, daquele período ali, dos anos 30, a psicologia ela tinha muito uma orientação basicamente psicanalítica, né? E que o psiquismo humano ia se limitar ali à consciência numa visão substancialista, né? Que era um ente possuidor de conteúdos, né? A noção de ego, por exemplo, também de base psicanalista, né? Como algo que habitava essa consciência. Né? Então, para além disso, essa atmosfera intelectual, né, contava também com uma herança de uma filosofia extremamente tradicional, né, com vertentes que iam pelo idealista, pela materialista, né, e que iam constituindo um dualismo que parecia ser muito difícil de ser superado. E aí é nesse, né, caldeirão de coisas, né, nesse contexto que vai se iniciar o caminho, né, bastante crítico do jovem autor intelectual Jean-Paul Sartre, né, porque esse era o pensamento dominante na época em que ele começou a caminhar ali profissionalmente, né, e incluía um questionamento direto a uma ciência, né, que era naquela época muito recente, né, e constituída principalmente por pressupostos que eram positivistas. A gente está falando de quem? De quem? Da psicologia, né? E aí é interessante pensar que, paralelamente a esse início, né, de movimento teórico intelectual, né, também vão surgir, né, as primeiras publicações de escritos que a gente vai chamar aqui de literários. Né? Não quero, nesse momento, entrar em muitas discussões sobre isso, qualquer coisa assim, mas assim, vamos pensar assim que o Sartre teve, né, nesse momento, dos anos 30 ali, ele escrevendo sobre filosofia, né, pensamento crítico e tudo mais, e também esses escritos literários. Né? E né, em 1938, ali na editora dos irmãos Guillemard, né, ele lançou A Náusea, né, que foi escrito, né, como se fosse um diário, né, do protagonista do romance, o Roquetan. Né? E a gente percebe que essa articulação entre o que ele estava pensando ali filosoficamente e a literatura, né, sempre foi algo primordial e muito marcante na obra do Sartre.
né? E assim, é possível pensar que até o surgimento desse romance nesse período, né, de amplo desenvolvimento teórico, filosófico, não pode ser considerado como um movimento assim diferente da obra dele, sabe? Descontinuado, porque o que a gente vê ali na Náusea, aliás, né, talvez seja o grande romance do Sartre, né? A gente pode. Tem outros também, vai de cada gosto e tudo mais, mas assim, se a gente fosse pegar um exemplo desse gênero literário, vamos dizer assim, talvez a Náusea seja o grande. E ali a gente consegue observar diversos elementos que estão ali presentes, né, na filosofia e na construção de pensamento filosófico dele, né? Tanto é que de vez em quando, assim, né, um paciente outro meu vai me ver, por exemplo, indicando uma obra do Sartre ali para fazer um paralelo com questões que estão sendo debatidas na terapia, né? Para ver que realmente, né, são obras em que você pode, né, e consegue pensar e fazer interpretações da filosofia dele que estão presentes ali. Né? Acho importante, né, de pontuar isso. E aí, né, diante dessa, vamos dizer assim, dupla perspectiva do que é o Sartre, porque a gente pode trazer até mais, né, a Adri até que eu sou grande fã das peças, por exemplo. Eu acho que as peças são, assim, cenários que vão, sabe, no tocante da obra dele, assim, e que vão, de uma forma excepcional, né, até mais do que a literatura, eu acredito, se aproximar, né, da gente, né? Então, as peças do Sartre, assim, para mim são, sabe, o marco dele, onde ele conseguiu unir absolutamente tudo. Então, a gente já pode colocar até um terceiro ponto, assim, né, de trabalho do Sartre, de literatura, as peças de teatro, né, a filosofia. Mas falando aqui especificamente da literatura, né? Então, assim, a partir dessa perspectiva, né, dupla da obra sartriana, a gente pode dizer que o pensamento dele possui, né, características muito peculiares de se expressar e por diferentes vias. E aí ele consegue manter, né, esse canal sempre aberto entre a filosofia e a literatura. Né? Então, assim, a narrativa filosófica dele, né, vamos dizer assim, algo mais técnico, algo mais de conceito, né, e a literária, que seria algo mais estético, vão manter sempre uma ligação, né, que vai permitir estudar esta interrelação de modo e de apreender, né, o pensamento filosófico existencialista de uma forma muito mais rica do que simplesmente tratar, né, sobre tratados e ensaios filosóficos, né? Então, se alguém se propõe a querer se aprofundar ou estudar mais, né, o Sartre para fazer, por exemplo, uma aplicação disso, como eu e a Adria fazemos no trabalho clínico, né, é necessário, além de ficar debruçado nesses ensaios filosóficos, que são muito ricos do Sartre, mas também de caminhar para a literatura e, como eu estava falando, para as peças de teatro, porque a obra dele só é completa se for completa. Então, não dá para ficar só num gênero, vamos dizer assim. Né? E aí, né, a gente passa para olhar as biografias mais precisamente, né? Lembrando que aqui, né, fiz esse exercício livre, vamos dizer assim, de quem estuda Sartre, de incluir as biografias na parte da literatura, tá bom? Então, vamos pensar a partir desse lugar. Né? Então, assim, como eu estava dizendo, o Sartre ele foi um autor de muitas características e que navegou por várias expressões do seu próprio pensamento. Então, né, ele não se mantinha única e exclusivamente ali a escrever ensaios filosóficos. E uma das maneiras que ele se expressou com muita maestria, diga-se de passagem, foi por meio das biografias. Né? Então, assim, eu posso citar aqui, talvez, as duas grandes biografias, sendo Saint-Genet, Ator e Marte, e o Idiota da Família, que é uma obra, inclusive, incompleta, que tem 3 totens, vamos dizer assim. A Adria, que é uma sortuda, que possui os 3 totens traduzidos para o português, né? Nós que somos apenas iniciantes no francês, então é difícil para a gente ler em francês, né? Mas eu, por exemplo, só tenho 2 porque o terceiro, assim, não existe aí, foi só uma lenda urbana. Eu acho que a Adria está até mentindo que ela tem esse terceiro totem,
né? Porque é extremamente raro, né? Poderia até me mexer para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na minha estante. Devia ter pensado nisso antes, né? Mas eles estão lá em cima, os dois. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Mas tanto o Saint-Genès, que é Eu ia até mostrar aqui na câmera também, mas também não está nem alcançando, ó, mas eu tenho provas. ela tem provas, né? Mas assim, né? Eu tenho ali os dois totens do idiota da família. Lembrando que o primeiro é o principal. Então, assim, né? Para estudar o primeiro, né? Tendo o primeiro, você já consegue ter grandes coisas. Né? Um dia eu vou ler em francês, aí eu tenho o completo. Né? E depois no final eu dou uma fugidinha ali na minha estante e pego para vocês verem, né? Mas assim, esses são os dois grandes exemplos. Ele escreveu, né, outras biografias, uma inclusive sobre ele mesmo chamada As Palavras, que foi o que venceu, né, o Prêmio Nobel de Literatura que ele recusou. Vocês lembram, né, desse episódio histórico? Sartre, que é uma figura controversa, né, ele recusou o Prêmio Nobel de Literatura e foi com As Palavras, que é uma autobiografia, né? Então, também excelente, tenho aqui, depois mostro para vocês. Né? Então, assim, e aí, enfim, né? E o autor, ele trouxe para a gente o quê? Né? Nessas biografias que a gente está conversando aqui. Então, assim, o ponto de partida da investigação que ele demonstra ali são os aspectos concretos da vida de uma pessoa, né? Então, os fenômenos da vida né, de relações, o próprio homem em situação, né? E aí ele vai, né, de alguma forma, a partir disso, a partir desse ponto de partida, delineando, né, o que seria o método sartriano. Né, que de um lado ele é comparativo, porque ele vai estabelecer essas ligações de diversos aspectos, né, que vão estar presentes na vida, né, da pessoa, né, procurando entender aí o projeto original que vai dar sentido a esse conjunto todo de elementos, né, e é nesse sentido também um método compreensivo ou sintético, porque ele vai se pretender ali, né, chegar, né, a atingir o sujeito, a pessoa, por dentro. Né? Como diria até o próprio Jasper, que é um outro autor da fenomenologia existencial. Né? Então, assim, por outro lado, ele também vai ser progressivo e regressivo, como o Sartre vai conseguir explicar com maestria num outro livro chamado Questão de Método, né? Que é um ensaio filosófico, né? Que ele vai situar os aspectos objetivos que envolvem essa pessoa, que é a época que ela mora, a cultura que ela está inserida, o nível social, a estrutura familiar, porque isso tudo conta, tá? E que vão definir, de alguma forma, o contorno, né, dessa pessoa concretamente. Né? E de alguma maneira reenviando ao mesmo tempo até a sua subjetividade, porque aí a gente vai compreendendo como é que acontece a apropriação peculiar, né, desses aspectos que são aspectos que a gente pode dizer que são mais universais, que não tem, ninguém consegue fugir. Todo mundo vai estar inserido num tempo, numa cultura, num espaço geográfico, num país específico, numa cidade específica, então, assim, numa família específica, então não tem como a gente fugir desses aspectos, né? E aí a expressão da pessoa, né, que são os comportamentos, né, as palavras, o que ela faz, vão estar assim, né, nessa dimensão mais subjetiva e objetiva também, porque todo mundo é um sujeito singular universal, né? Porque ao mesmo tempo, né, que a pessoa é idiosincrática, é também resultante de um tempo, de uma cultura, né? E, portanto, vai ser sempre uma ponte muito importante para a gente compreender justamente esses gestos, né? Então, a concepção, né, de homem, eu vou usar homem porque o Sartre usa homem, tá, gente? Mas, assim, a concepção de homem, né, da teoria sartriana é uma concepção de um homem que é histórico e dialético, né? Ou seja, né, essa pessoa só pode ser compreendida se a gente levar em consideração a sua história individual,
tanto quanto a da conjuntura familiar, do seu contexto social e cultural, tendo sempre como pano de fundo aquela noção que sustenta, que é ele faz e ele também é feito, né? Ou seja, eu construo e sou construído, né, por esses e nesses conjuntos de fatores. Né? Então, toda a psicologia existencialista que se pauta dentro dessa antropologia, né, vai ter, né, esse embasamento teórico justamente para a concretização do que a gente vai ver já mais aqui na frente, né, da psicanálise existencial. Né? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que eu estou falando aqui do momento, é só escrever aqui no chat, senão aguardem aí para no final fazerem a pergunta, tá bom? Então, vamos seguindo. Aí, né, com base no seu método e nessas concepções teóricas, a psicanálise sartriana, né, que até vale, é importante colocar, né, o parêntese que geral, né, sempre quando a gente fala sobre isso, geralmente vem alguém com uma dúvida relacionada a isso, né, por que ele escolheu psicanálise. Né, como eu falei no início, por isso que eu gosto sempre de contextualizar historicamente as coisas, né? A gente não pode esquecer que o que dominava ali sobre uma prática clínica, né, era a psicanálise. Então, o Sartre se apropriou do nome, mas a gente não está falando da mesma psicanálise do Freud, Lacan, né, etc. e tal. Né? A gente está falando aqui até de uma posição bastante crítica do Sartre referente a isso, mas ele se apropriou, né, do nome e chamou de psicanálise existencial. Né? Então, só para vocês saberem, né, que às vezes as pessoas perguntam, mas ele não podia ter escolhido outro nome? Podia até, né? Mas era o que tinha ali na época, né, de referência, e ele foi a partir dessa referência para pensar uma clínica. Né? Então, assim, né, então, com base no seu método e nessas concepções teóricas, a psicanálise sartriana, né, vai procurar atingir ali a compreensão de uma unificação irredutível, né, que é o projeto. E aí ele vai possibilitar o entendimento dos aspectos que a gente vai, e querendo ou não, na clínica a gente vai fazer isso, né, de compreensão do que é aquela pessoa ali, né, do psiquismo do sujeito, né, do seu movimento no mundo, né, junto com as suas contradições de pessoa, de ser, né, os impasses sociais, sociológicos, psicológicos, né, que devem ou que podem levar, né, conforme as circunstâncias, à constituição de questões psicológicas, né, e que pode beirar, inclusive, até a loucura, né? Então, essa compreensão psicológica portanto, uma etapa essencial, né, dessa investigação clínica, e querendo ou não, a gente, né, quando está na clínica como terapeutas, né, a gente vai por esse caminho. Então, a estratégia utilizada pelo Sartre, né, a partir justamente desses delineamentos teóricos e metodológicos, né, para possibilitar e viabilizar a sua psicanálise, né, foi elaborada a partir, né, das biografias, porque elas possibilitaram para ele uma compreensão rigorosa, né, desses seres que foram biografados, né? Ou seja, né, para compreensão mesmo, né, e evidência do processo de suas personalizações, né, tanto nas dimensões objetivas desses sujeitos quanto subjetivas, chegando ao projeto e ao desejo de ser, que no fim das contas são o combustível, né, dos fenômenos psicológicos e da história de vida de cada um. Né? Então, a biografia, ela expõe um homem enquanto totalização, e não como um conjunto de fragmentos, como se a gente fosse fragmentado em diversos comportamentos, né? Emoções, desejos, enfim, é o que vai dizer o Sartre. Né? Então, ele vai criticar, né, a forma mecanicista como as biografias em gerais são elaboradas. Né? Então,
ele vai dizer: veja, entretanto, isto que chamam de psicologia, realiza uma biografia ao azar e o gênero de descrição que você encontra ali é mais ou menos perpassado pela narrativa de acontecimentos exteriores e por alusões aos grandes ícones explicativos de nossa época: hereditariedade, educação, meio, constituição fisiológica. Né? Então, o Sartre, nas suas biografias, ele não faz só uma descrição dos fatos, né? Tipo, narrar simplesmente ali o que foi acontecendo, né? Ou uma biografia, né, do que chamam de linhagem, né? Que é tipo, onde que a pessoa nasceu, como é que foi a infância, né? Filho de quem, foi casar com quem, teve quantos filhos, fez tantas coisas, né? Enfim, as biografias dele são realizadas, como a gente pode dizer, a partir, né, do que a pessoa concretamente, do que o sujeito concretamente é. Então, através de um movimento da compreensão, né, no qual busca entender quais são as condições da época, quais são as condições culturais, sociais, familiares, além de como a própria pessoa vai se apropriando dessas informações universais do qual ela está inserida, né? Inclusive psicologicamente falando, que vão possibilitando que aquele biografado, né, chegue a ser quem ele é, escolha da maneira como ele escolhe, né, se comporte ou dê sentido às coisas da maneira como ele vai dando sentido para as coisas da vida, ou seja, não abre mão do movimento, né? É uma análise empreendida entre o sujeito e a objetividade, né? Justamente o movimento dialético, né, que é esse produtor do psíquico. Então, nas biografias do Sartre, a gente não vai só ler, por exemplo, os fatos vividos daquela pessoa, a linhagem familiar, né, quando que nasceu, né, como é que eram as relações, né, o que a pessoa fez da vida, né, que são normalmente o foco da maioria das biografias, né, contar essa história a partir desses fatos narrados, né. Mas o Sartre vai trazer uma perspectiva progressiva, né? O horizonte sociocultural, né, de cada um dos aspectos, né, no qual a pessoa estava envolvida. Né? Abre até o parêntese aqui, né, para falar, por exemplo, que no Saint-Genès ele faz isso de uma forma muito, muito interessante, assim, e a gente percebe ali já no início, quando ele vai contando, né, quem era o Genet, né, por exemplo, o Genet foi adotado, então ele vai explicar, assim, todo historicamente o que significa ser adotado naquela época, por que eram as famílias camponesas que adotavam, então a gente vai entendendo de alguma forma, aí vai vendo a questão da religião, aí vai tendo isso, vai vendo aquilo, para a gente ir explicando do porquê que, no final das contas, o Genet virou um grande ladrão, por exemplo. Né? Então, assim, e é muito interessante como ele vai colocando, e ali no Saint-Genès fica bem explícito isso mesmo. Né? Essa forma diferente dele de tentar, de alguma forma, deixar mais evidente justamente esse horizonte sociocultural, né? E o desdobramento desses aspectos para a vida de cada pessoa que ele resolve ali biografar, né? Enfim, né? Então, assim, um momento histórico também, né? Muito importante. Como é que era a dinâmica familiar, né? E aí o sentido da obra vai, né, produzida justamente por esses escritores, né? A gente está falando aqui de 2 escritores, quando a gente fala de Saint-Genès e do Idiota da Família, né? E o seu contexto cultural. Então, assim, há uma intersecção de todas essas variáveis, além, obviamente, dele discutir todos esses elementos em uma perspectiva regressiva, né? Ou seja, ele toma igualmente como objeto de análise a forma singular que cada biografado, né, experimentou, né, mediando os diferentes aspectos que foram acontecendo na história de vida deles, né? Aquilo que foi fazendo, né, que esses fatores, né, foram fazendo deles, desses biografados, né?
e aí, no fim, a sua obra, né, como expressão subjetiva, né? Então, vai saltando, né, aos olhos de quem vai lendo, né, que esses biografados, eles são pessoas concretas, que viveram num tempo concreto, que fizeram e sofreram por causa desse tempo, né, que são contextualizados em um ambiente familiar, que tem uma história, que tem uma cultura ali como base, que não é só pano de fundo, mas que está ali, né, objetivamente, né, impactando, influenciando na maneira como aquela pessoa vai se escolhendo e vai escolhendo os sentidos da própria vida, né? Então, é extremamente importante, né? E que a gente pode considerar como uma rigorosa compreensão psicológica ou até mesmo terapêutica desses sujeitos que foram biografados. Né? Então, para vocês verem a importância e a densidade das biografias do Sartre. Né? E aí a gente começa a chegar aqui em algumas noções que vão aparecendo nessas biografias e que são importantes para a gente entender como futuros ou psicólogos que pretendem, né, se inspirar ali no pensamento de Sartre. Né? Então, assim, a ontologia do Sartre, ela vai entender que o sujeito não é ser em si, né, do qual não precisa estabelecer uma relação para existir, né, se bastando ali só ele mesmo, mas é um ser para si. O que isso quer dizer? Né, que pelo princípio ali da liberdade, né, e por não estar determinado, né, no seu vir a ser, como outros animais, por exemplo. Né? E aí, por não estar determinado, é um projeto. Né? A gente está falando da gente, seres humanos. Né? Então, a gente não está pronto, né? A gente está por se fazer, né? E a gente é precisamente aquilo que a gente faz com a gente mesmo. Porque não existe essa determinação, porque a gente não está fechado e porque a gente está sempre em relação com todos esses elementos justamente que eu estava trazendo aqui. Né? Então, num primeiro momento, esse sujeito que a gente, né, que seja alguém que chega na clínica para a gente, seja a gente mesmo, seja os biografados, né, vai viver o seu projeto de uma maneira espontânea, sem manter esse eu posicionado na sua frente, colocando em perspectiva e reflexão as suas escolhas e seu agir. Só no segundo momento, vamos dizer assim, a partir dessa reflexão mais crítica sobre o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, né, etc. e tal, que vai poder ter condições de assumir o projeto de forma mais explícita. Né? De qualquer modo, eleger um projeto, qualquer ele que seja, vai se fazer numa obrigação ontológica para cada sujeito, né, e para cada pessoa. Né? E assim, por ser um projeto, o sujeito ele é sempre definido por um futuro. Né? O que isso quer dizer? Né? A gente vai se fazer no presente, obviamente, se baseando também, obviamente, no passado, mas sempre dirigido, né, por um desejo que vai ser aquilo que vai vir a ser, ou seja, por algo que ainda não é, né, que é projetado ali para o futuro. Então, assim, o campo dos possíveis sempre existe e não devemos imaginá-lo como uma zona de indeterminação, mas ao contrário, como uma região fortemente estruturada que depende da história inteira e que envolve suas próprias contradições. É superando o dado em direção ao campo dos possíveis e realizando uma possibilidade entre todas que o indivíduo se objetiva e contribui para fazer a história. Então, se o projeto toma uma realidade que o agente talvez ignore e que, pelos conflitos que ela manifesta e que engendra, influencia o curso dos acontecimentos. Então, assim, o projeto, ele não é um acontecimento que simplesmente o sujeito toma consciência em determinado momento da vida como uma coisa diferente dele, né? Então, assim, não é, tipo, eu pensar, sei lá, na minha casa própria, né? Ou para onde eu quero viajar, onde eu quero me aposentar um dia na minha vida.
Esses desejos, inclusive, fazem parte do projeto, mas não são o projeto em si, que é o que a gente está falando aqui, né? Porque o projeto, justamente, ele vai acontecer no que a gente vai vivendo. Ele vai resultar no e do próprio sujeito, porque, né, é sobre o projeto que o sujeito vai se constituir. Então, mesmo se esse projeto for alienado ou se ele for vivido no plano de uma reflexão não posicional dele mesmo. Então, assim, o projeto ele existe desde que o sujeito é lançado no mundo, ou seja, desde o abri o olho, chorei, né, quando nasci, e vai se encontrar condicionado a todas as suas experiências vividas. Então, em cada ato, em cada escolha, em cada gesto, a gente vai conseguir enxergar esse projeto, né, os quais oferecem um contorno e uma coloração sempre particular, né, que vai resultar no diferencial entre o projeto de um sujeito e de outro sujeito, né? Então, cada um vai ter o seu próprio projeto. E aí é por causa disso que o Sartre vai falar justamente que a vida vai se desenvolvendo numa espiral, né? Que não há como apagar o que aconteceu no passado. Mas o que a gente vai fazendo? A gente vai ressignificando, né? Sendo justamente esse ressignificar que nos faz sempre voltar para os mesmos pontos e fazer novas sínteses disso, né? Num movimento ali de totalização e retotalização em direção ao futuro que a gente está projetando. Né? Por isso que, para entender um sujeito ou qualquer situação, a gente deve buscar a especificidade histórica, né? Dando suas funções e múltiplas dimensões, para evitar cair no risco de uma generalização, né, onde todo mundo deve ser igual e atender, né, dentro desse sistema que a gente vive, da nossa realidade, de maneira hegemônica, né? Então, né, e aí, por sua vez, né, implica a não passagem pela singularidade do sujeito, vai tornar, né, vazia e vai reduzir a pessoa a uma universalidade descontextualizada, né? Por exemplo, pensando para a gente aqui, já fazendo um paralelo com a clínica, é como a gente tenta pensar os diagnósticos. Pensar lá no diagnóstico pura e simplesmente é a partir desse lugar universalizado. Então, quando a gente fala de uma clínica de inspiração sartriana, a gente está falando justamente de entender, tá, mas o que tu faz com isso? Né? Como é que é como é que é a tua história? Em que contexto você está inserido? Para entender, de alguma forma, a possibilidade daquele diagnóstico na vida daquele sujeito. E aí, né, adentrando e afunilando cada vez mais aqui no nosso seminário, a gente começa a falar um pouco sobre a própria psicanálise existencial. O capítulo da psicanálise existencial no Ser e o Nada, que é um ensaio de ontologia do Sartre, né, e, aliás, ele é bem pequenininho, inclusive, tá? Ele né, se você for buscar lá para sair especialista em psicanálise existencial, você não vai conseguir, porque ele não sei nada, ele é bem pequenininho mesmo. Então, assim, mas ali naquele capítulo, no Ser e o Nada, o Sartre começa descrevendo, né, os equívocos que ele julga serem equívocos cometidos pela psicologia empírica, né, que predominava no início do século passado, né, e vai debatendo como ela compreendeu o ser do homem sob bases que ele diz questionáveis, né, que era o que a gente estava, né, falando até então, né, então assim, né, ele passa a discutir como a gente deveria, né, ser um método que se pretende investigar o homem sob parâmetros totalmente diversos daqueles, né, que ele justamente estava criticando e que propiciasse, de alguma forma, uma antropologia, né, e a psicologia novas perspectivas de conhecimento, né, e de intervenção na realidade humana. Né, e que para ele, né, cabe justamente a antropologia e a psicologia propor a compreensão da finalidade dos empreendimentos humanos, né, que é justamente o projeto de ser do sujeito, né, que obviamente vai encontrar suas raízes na vida social.
Então, assim, para ele não bastava descrever os desejos empíricos, era necessário saber decifrá-los e interrogá-los também, né? E essa tarefa, né, para ele, está além da competência de uma ontologia, né? Porque para esta cabe estabelecer as condições de possibilidades da gente realizar uma investigação rigorosa da realidade humana e, portanto, do homem, ao esclarecer com rigor o que é a realidade, o que é humano, mas não é de sua competência empreender essa investigação. E aí ele propõe que o princípio, né, da sua psicanálise vai se constituir na concepção de que o homem é uma totalidade e não uma coleção ou um fragmento de desejos e de comportamentos, né? E, em consequência, ele vai, né, exprimir por inteiro, né, mais insignificante e mais superficial de suas condutas. E aí vai vislumbrar, né, a sua perspectiva psicológica. Então, o objetivo da psicanálise existencial, né, do seu método ali, é de decifrar os comportamentos empíricos do homem, para tanto que se deve chegar à sua escolha original de sujeito. E a partir daí, né, vai viabilizar que ele chegue ao conhecimento do seu próprio projeto, possibilitando que ele toque e veja o que ele mesmo é, né? O ponto de partida é sempre a experiência, né? Então, deve-se descrever o homem no mundo, no conjunto de suas relações, sempre em situação, né? Acho que eu e a Adri aqui, a gente é a maior pregadora da palavra da situação. A gente sempre fala isso, todas as aulas, vocês vão sempre ouvir a gente falar sobre isso, porque é impossível fazer qualquer análise de qualquer pessoa, de qualquer situação, né, geral, sem pensar nessa situação, né, em que a gente está falando justamente aqui, que o Sartre está, né, utilizando como, vamos dizer assim, um pulo do gato aí, né, uma maneira de olhar para a psicologia em que seja uma psicologia justamente, né, em que leve em consideração as pessoas e que seja o contrário daquilo que ele está criticando, né? Então, novamente, eu e a Adri, a gente é a maior pregadora da palavra da situação, né? Então, assim, buscar uma atitude fundamental que não se compreenda por definições lógicas, nem por explicações racionais, mas pelas experiências que são anteriores até essa lógica. Então, a reflexão não é a base da psicanálise existencial. Ela vai fornecer um material, vamos dizer assim, mais bruto, e aí o terapeuta que vai tomar atitude objetiva em cima disso. Então, o seu método, como a gente até falou mais no início, é comparativo, né? Estabelecendo relações entre os diversos desejos, ações, gestos, emoções e buscando chegar a essa revelação, né? Vamos dizer, revelação única que todo mundo exprime, cada um à sua maneira, né? Então, a psicanálise sartriana, ela vai rejeitar todas as causas mecânicas, bem como todas as interpretações genéricas, né, que se sustentem aí em algo simplesmente simbolicamente universal, né? Vai considerar que nessas concepções, né, subtrai-se, né, justamente o sujeito, né? E aí, como o próprio Sartre, né, fala para a gente em relação à psicologia empírica e à própria psiquiatria, né, que são bastante influenciadas pela psicanálise. Ele vai afirmar que a psicanálise dele, que ele está propondo ali, a psicanálise existencial, rejeita esse postulado do inconsciente, que, por princípio, vai furtar justamente o próprio sujeito, né? Então, ele declara que o existencialismo vai conceber que todo ato é um fenômeno compreensivo e que não cabe nele nenhum tipo de explicação determinista, né? O Sartre vai afirmar que, né, se a gente aceita o método da psicanálise, a gente deve aplicar ele no sentido inverso. O que isso significa? Em vez de a gente compreender a situação a partir do passado, a gente deve compreender os atos como um retorno, né, do futuro para entender o presente,
né? E aí é fundamental a ênfase, né, que a gente dá, né, no devir, né, sustentando justamente a noção de projeto e rompendo com o determinismo causal. E aí, como que se dá, né, essa psicanálise existencial? A gente está falando de um método aqui, né? Então, assim, ela vai se dar justamente numa perspectiva histórico-dialética, né? Em que o sujeito se constitui a partir das relações e que, consequentemente, das mediações em que ele vai estabelecendo com o mundo. Então, todo mundo situado num contexto histórico específico está em meio a conflitos, né? A contradições, a negações, a afirmações, as superações. Isso faz parte de qualquer tempo. Cada tempo permite específicas, né? Cada tempo tem a sua especificidade. Por isso que é tão importante entender a situação, né? E aí esses conflitos, né, dos quais estão impressas as ações cotidianas, né, de todo mundo, né, que são mediadas pela história, que se dá no movimento dialético, né, que é o movimento singular universal. Ou seja, né, todo mundo, em seu sentido genérico, vai se fazer um sujeito singular original, já que pode se fazer diferente do que a história faz dele, já que a gente é livre, não é determinada, a relação é para si, como eu estava falando antes, né? E, ao mesmo tempo, um sujeito universal, né, que vai ter uma história da humanidade, né, atravessada e que se encontra aberto a uma diversidade de possibilidades que já estão em cursos, né? Então, assim, a gente está vendo agora, por exemplo, né, que a gente fala, por exemplo, né, que com essa corrida aí, né, a gente está vendo agora, né, mais do que nunca, vamos povoar Marte, vamos povoar Marte. Vocês acham que Marte vai ser muito diferente do que a gente vê aqui na Terra? Não vai, porque a gente vai levar esse mesmo tempo, esses mesmos sentidos para lá. Então, não adianta fugir para qualquer lugar em que a gente vai continuar sendo atravessado por essa mesma situação, por essa mesma história, por esse mesmo tempo histórico, né? E é isso justamente, né, que a gente chama aqui de universal. Mas, como a gente é livre, todo mundo pode fazer alguma coisa a respeito disso. Não estou dizendo que não é a base de sofrimento, muitas vezes. É por isso que a psicologia clínica está aí, né? A gente recebe as pessoas em sofrimento, muitas vezes marcados, né, por esse tempo histórico, né? E que se o tempo histórico fosse outro, talvez os sofrimentos, talvez não, certeza, os sofrimentos seriam outros, né? Então, assim, a compreensão dialética, né, ela infere, né, que o conhecimento vai vir da experiência concreta dos homens no cotidiano, fruto de suas relações, né, dos sujeitos com as coisas, com o mundo, com a cultura, com os outros sujeitos, com as outras pessoas, com o tempo, né? Seja o passado e o futuro, esse universal que aconteceu em 1800, 1900, seja o passado, o futuro e o presente que a gente está vivenciando de maneira mais singular. E aí a humanização, ela é um processo que vai ocorrendo para além dessa realidade bruta, né? O processo, né, de humanização vai significar justamente essa realidade que vai promover os projetos tanto individuais quanto coletivos e também vai produzir sujeitos singulares e sociedades diversas que vão compondo a história humana. Se a gente for ver, a nossa cultura é muito diferente da cultura do Japão, que é muito diferente da cultura norueguesa, que é muito diferente da cultura sul-africana, que é muito diferente da cultura canadense, e isso é possível, novamente, porque esses projetos singulares e coletivos estão aí sendo construídos por todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí, o método dialético, ele vai se identificar com a problemática da qual ele se debruça, buscando um caráter de atualização, de totalidade, de especificidade, de abertura, e vai considerando, assim, produtivo tentar reduzir justamente a compreensão da realidade a explicações simplesmente lógico-formais. Então, dizer que o ser é dialético é dizer, né, inicialmente, que ele é uma totalidade que implica a afirmação e a negação.
e, em seguida, dizer que o ser se realiza não apenas enquanto um mundo natural, mas fundamentalmente como um mundo histórico, humano. E aí a gente quer dizer, né, que o sujeito concreto vai sempre aparecer como um sujeito livre histórico e essencialmente temporal. Né? E aí o movimento progressivo-regressivo está fundamentado justamente nessa noção da prática singular, do qual vai se sustentar a noção de projeto, que, no fim das contas, né, é o que o Sartre vai dizer, que constitui, né, a constituição, aliás, do sujeito em singular único. Né? Então, considerar a realidade concreta, né, em constante movimento dialético, vai fazer com que o Sartre, né, vá formular um método que vai objetivar e contemplar o movimento singular universal da condição humana, né, a partir justamente de descrições, de compreensões fundadas numa totalização em curso, né? E aí ele chamou de método progressivo-regressivo. Né? E esse método ele se constitui como uma forma de compreender o sujeito, pessoas, na medida em que vai se buscar amparar em análises que percorrem, né, justamente o que a gente está falando, que é essa totalização, tanto das singularidades como do coletivo, né? E vai visar um movimento de totalização histórica de cada singularidade inserida e atravessada por uma história. Né? E vai evidenciar, né, outras, né, que também são irredutíveis. Então, essa perspectiva vai levar que o Sartre conceba que a vida se desenvolve em espirais, como a gente estava falando ali de uma maneira mais filosófica. Então, vai sempre voltar e passar pelos mesmos pontos, mas, obviamente, em diferentes níveis de complexidade a partir de cada reflexão e possibilidade de rever que o sujeito vai tendo. Né? E aí essa concepção de espiral vai estar presente na tentativa, né, do homem refletir sobre a própria vida, né? E aí é por isso que essa concepção de espiral vai estar presente nas biografias que o Sartre fez. Né? Então, isso quer dizer que todo mundo vai ser encontrado inteiro em todas as suas manifestações. Então, assim, o modo de escolha de vida, né, de estilo de vida mesmo, as roupas que você usa, a sua postura política, a sua postura moral, a maneira que você fala e se expressa, vão sempre remeter ao projeto de cada pessoa. Né? E como a gente está vendo, é sempre fruto de condições materiais, sociais e históricas do qual cada um está inserido e como cada um ativamente vai se apropriando disso. Então, a compreensão da realidade humana sempre passa pelo movimento dialético de compreensão entre o objetivo e o subjetivo. Tá? E aí, dessa forma, né, para a gente compreender, né, e analisar cada pessoa, o Sartre vai propor uma saída, né, que é uma saída do abstrato para o concreto, buscando evitar significações idealistas para colocar o homem, de novo, no seu lugar de histórico, né, entendendo quais são esses instrumentos e campos possíveis em cada época e no contexto existencial e específico. Né? Então, assim, a estratégia do Sartre, né, de escrever as biografias foram uma forma que ele encontrou mais concreta de viabilizar a psicanálise existencial. Por isso que lá no Ser e o Nada, né, que é o ensaio filosófico do Sartre mais famoso, o capítulo é bem pequenininho, porque ele entendeu que ele precisava mostrar isso na concretude, com exemplos. E aí, como ele não era psicólogo, ele não podia sentar e fazer isso em estudo de casos de pacientes reais, ele acabou encontrando, né, a maneira pelas biografias de trazer a concretude de como funcionaria o seu método e a psicanálise existencial. Né?
E foi de grande contribuição justamente para o entendimento, né, que a gente tem e que se baseia no pensamento de Sartre para a psicologia clínica. Lembrando até uma passagem bem famosa do Sartre, né, ele fala que a psicanálise existencial dele ainda não encontrou o Freud dele. Hoje, vivendo isso, né, e vivendo como psicóloga que se auto-intitula de inspiração sartriana, eu digo que cada um de nós que se propõe a se apropriar do pensamento dele e aplicar isso na clínica, está nessa construção desse Freud. Então, assim, ele não encontrou um Freud só, ele conseguiu algo muito maior do que isso, que são várias pessoas se debruçando na possibilidade de criar e viabilizar esse projeto dele. Como eu falei, que ele deu lá várias bases filosóficas para a gente, né? Mas a concretude do fazer clínico a gente está fazendo todo dia e mostrando que é viável fazer, que é o mais importante, né, nesse processo todo. Então, assim, a elaboração dessas biografias, né, como recurso para ele, demonstrar concretamente como que era viável essa base teórico-prática que ele estava ali concebendo, né, e vinculando, né, justamente a metodologia elaborada na psicanálise existencial e no questão de métodos, né, além de utilizar, obviamente, o arcabouço teórico, né? É até interessante, assim, né? Que, por exemplo, no San Genera Torre Marte, né? Ali ele o exercício dele de compreensão da constituição histórica do projeto de ser do Jean Genet, né? A gente está falando do Jean Genet, escritor francês famosíssimo, né? Em função do seu comportamento estranho, vamos dizer assim, para a época, que foi por muito tempo considerado patológico. E aí o Sartre foi lá e se debruçou. Até é importante abrir o parênteses quando o Sartre escreveu a biografia do Jean Genet. O Jean Genet estava vivo ainda, né? Do Fleurbe, que é o idiota da família, não estava mais do Jean Genet. O Jean Genet estava vivo ali quando ele escreveu, né? E aí o Sartre, justamente ali para escrever a biografia dele, foi vislumbrando, né, a oportunidade de questionar uma série de aspectos que são centrais na história, né, do Jean Genet, bastante polêmicos, inclusive, né, e com isso criticar concepções da psiquiatria, da psicanálise, vários outros tipos de análise, né, análise até marxistas, que dominavam ali, né, o momento, né, ali a época mesmo em que tanto Sartre quanto Genet viviam, né? Então, assim, na psicanálise existencial, o Sartre vai demonstrando justamente como é possível para a gente lidar com o fenômeno psicológico em diferentes níveis, com diferentes componentes, né? E que vai aparecer o sujeito, né? Cada pessoa, né? Dentro dos conflitos desses desejos e do seu projeto original. Então, o Sartre, por meio dos seus estudos biográficos, né, e até mesmo com a própria náusea, foi deixando muito transparente, né, todos os elementos que são essenciais para a gente realizar uma intervenção psicoterapêutica. Apesar dele nunca ter realizado isso, porque ele não era um psicólogo, ele não era psiquiatra, ele não era psicanalista, ele não era um clínico, né? E nunca ter tido um consultório para atender. Mas a psicanálise existencial dele e a concretude, por meio principalmente das biografias que ele deixou para a gente, né? Nos traz uma teoria e uma metodologia que é fundamental para a gente pensar a psicologia clínica, né, fazer críticas à clínica e também de colocá-la justamente em prática, né? Então, por isso a importância não só desse seminário, mas de qualquer pessoa que se disponibiliza para utilizar bases sartrianas, né, na construção da sua prática clínica, de estudar e ler as biografias. Tá? E aqui foram algumas das
referências bibliográficas que eu utilizei, né, para construir um pouquinho esse seminário para vocês. E aqui estão os meus contatos, e-mail e os contatos da Rede Existências também, né, para a gente poder se comunicar e se encontrar. Eu vou aqui, então, abrir aqui, disponibilizar o vídeo de vocês e ativar o microfone. Agora a gente está naquele momento em que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos abertas aqui. Já vou incluindo a Adria na roda também, né? Que ela está aqui para me ajudar nesse sentido também. Vou aproveitar para encerrar, então, aqui a gravação. E assim as pessoas ficam mais à vontade também para se comunicar. Tá bom.